Imagine só, uma equipa fundada no último lugar da tabela a viver um início de temporada verdadeiramente desastroso e, no entanto, detém um domínio inexplicável, quase místico, sobre um dos tubarões da Liga. É o Girona contra o Espanyol esta sexta-feira à noite. O Girona, lanterna vermelha, mas com um registro invicto assombroso contra o Espanyol na história recente. Será que a excelente forma do Espanyol vai finalmente quebrar este estranho feitiço, ou estamos prestes a testemunhar mais um capítulo da inexplicável supremacia do Girona no confronto direto? Prepare-se para desvendar o inesperado. Esperem uma batalha tática no meio-campo, com ambas as equipas a alinhar provavelmente num 4-5-1. Mas não se deixem enganar pelas formações semelhantes, o seu ADN é completamente diferente. O perfil do Girona é um emaranhado de problemas, com dificuldades na finalização, vulnerável aos contra-ataques e com tendência a cometer faltas perigosas. É um cenário desafiador, não é? O Espanyol, por outro lado, tem o pé quente, é mortífero nas bolas paradas e possui uma resiliência notável, muitas vezes a dar a volta ao resultado. Isto pinta um quadro do Espanyol a ditar potencialmente o ritmo ofensivo. No entanto, aqui está uma reviravolta. O Espanyol pode ser vulnerável a remates de longe e, por vezes, tem dificuldades em segurar a bola. Poderá esta ser a pequena brecha que o Girona precisa desesperadamente para dar um golpe surpreendente? As notícias das equipas podem ser um fator decisivo. A profundidade do plantel do Girona já está no limite e, agora, enfrenta uma verdadeira crise de lesões. Figuras-chave como Juan Carlos, David López e Thomas Lemar são ausências confirmadas. Pior ainda, a faísca criativa de Tsigankov, juntamente com Van de Beek e Abel Ruiz, são grandes dúvidas. Imagine perder o seu maestro das assistências e um pilar crucial no meio-campo, é um rude golpe que deixa o 11 já frágil do Girona parecer ainda mais desfalcado. Enquanto isso, o Espanyol chega com praticamente o plantel completo, até com o regresso de Per Mila após suspensão. Este contraste gritante na condição física dos jogadores inclina, sem dúvida, a balança, dando ao Espanyol uma vantagem substancial antes mesmo de a bola rolar. A tabela classificativa não só pinta um quadro sombrio, ela berra que são duas equipas a existir em realidades completamente diferentes. O Girona agoniza no último lugar da tabela, com uns míseros 2 pontos em 6 jornadas. O seu ataque tem sido pífio, balançando as redes apenas 3 vezes, enquanto a sua defesa já foi vazada umas assombrosas 16 vezes. Em casa, é um autêntico calvário, nenhuma vitória e um saldo de golos verdadeiramente deprimente. Do outro lado da moeda, o Espanyol está a voar alto, a ocupar um honroso quarto lugar com 11 pontos. Embora o seu saldo de golos fora de casa possa ser ligeiramente negativo, a sua campanha global tem sido simplesmente notável. Isto não é apenas um jogo, é um confronto colossal entre o desespero absoluto e a confiança crescente, com o Espanyol ambicionar subir ainda mais. A forma recente do Girona não é apenas preocupante, é uma crise total. Já vão 8 jogos consecutivos na La Liga sem provar a vitória. Olhando para os seus últimos 6 encontros, perderam 4 e empataram apenas 2. E em casa, as suas dificuldades são triplicadas, 3 derrotas consecutivas, incluindo sofrer 4 golos do Levante e 3 do Raio Vallecano. Uma tendência consistente surgiu, muitas vezes encontram-se em desvantagem ao intervalo. O único pequeno raio de esperança? Os seus 2 empates recentes ocorreram fora de casa, sugerindo um sinal de alguma resiliência. Mas para os adeptos do Girona, uma vitória em casa deve parecer um sonho distante, deixando-nos a questionar: conseguirão eles quebrar este ciclo vicioso? O Espanyol, em contraste gritante, chega com o moral em alta e uma sequência de resultados notáveis. Nos seus últimos 5 jogos, venceram 2, empataram 2 e sofreram apenas uma derrota solitária. E essa única derrota? Foi contra o poderoso Real Madrid em casa, quase não mancha o seu registro. Arrancaram uma vitória caseira convincente contra o Mallorca, com 3 golos, e até conseguiram um valioso empate fora contra a Real Sociedad, depois de terem construído uma vantagem de 2 golos ao intervalo. Mesmo depois de sofrerem 2 golos contra a Valência recentemente, ainda resgataram um ponto.
Isto não é apenas boa forma, é o selo de uma equipa resiliente que sabe marcar e lutar com garra por cada ponto precioso. Agora, vamos aos números que interessam. O Girona marca em média menos de um golo por partida, enquanto a sua defesa sofre quase 3 golos por jogo. Em casa, o seu ataque fica ainda mais inofensivo, marcando menos de um golo a cada 3 partidas, e a sua defesa caseira é um autêntico queijo suíço, sofrendo 3 golos por jogo. O Espanhol, por outro lado, marca golos com regularidade, com uma média de bem mais de um golo e meio, tanto no geral como fora de casa. O seu registro de vitórias e empates fala por si sobre a sua forma superior. E aqui está um dado crucial para quem aposta. O Girona não conseguiu vencer um único jogo em casa esta época, perdendo os 3, um alerta luminoso para não apostar na vitória da equipa da casa. E agora, para o mistério que torna este jogo imperdível. Apesar da péssima fase atual do Girona, eles possuem um registro quase inacreditável. Não perdem com o Espanhol há 8 jogos em todas as competições. Isto não é apenas uma estatística, é um enorme obstáculo psicológico para o Espanhol. Nos seus 6 confrontos diretos mais recentes, o Girona conseguiu 2 vitórias e 4 empates, o que significa que o Espanhol nunca os conseguiu vencer. O Girona também ostenta um desempenho notável na primeira parte nestes jogos, muitas vezes chegando ao intervalo a vencer ou a empatar. Marcam em média um golo e meio contra o Espanhol, sofrendo menos de um. Este domínio histórico assombroso contra este rival específico transforma o Girona num adversário surpreendentemente difícil, desafiando toda a lógica da sua posição na tabela. Vamos analisar mais a fundo estes golos no confronto direto e o cenário fica ainda mais estranho. O Girona claramente adora jogar contra o Espanhol em casa, tendo marcado 2/3 dos seus golos diretos precisamente ali. Mas o mais impressionante é, o Girona marcou 5 golos na primeira parte contra o Espanhol nestes encontros, sem sofrer nenhum nos primeiros 45 minutos. Inversamente, o Espanhol, incrivelmente, não marcou um único golo na primeira parte nos seus últimos 6 confrontos com o Girona. Isto não é apenas uma tendência, é um padrão que sugere que o Girona consistentemente entra em campo a todo gás contra eles. O Espanhol também parece mais propenso a sofrer golos quando joga fora neste duelo. Portanto, se está a pensar no mercado de golos ao intervalo, a história aponta fortemente para um golo do Girona. A altura pode ser um fator silencioso, especialmente em lances de bola parada. O Espanhol desfruta de uma ligeira, mas perceptível, vantagem aérea na defesa, com a sua linha de 4 defesas a ter uma média de 1,85 metros. O seu guarda-redes também é uns centímetros mais alto que o do Girona. Isto pode traduzir-se numa superioridade do Espanhol nos duelos aéreos defensivos e no alívio de cruzamentos. Embora os avançados do Girona possam ser ligeiramente mais altos, a altura geral do Espanhol pode ser uma pequena vantagem na contenção de ameaças de cantos e livres, fazendo da solidez defensiva em lances de bola parada um mercado a ter em conta. Uma rápida análise à idade revela diferenças subtis. O Espanhol geralmente apresenta uma equipa mais experiente, particularmente na sua linha defensiva e meio-campo, onde os defesas têm uma média de 26 anos e os médios 27. O Girona, por sua vez, tem um meio-campo um pouco mais jovem, com média de 24 anos, e um guarda-redes menos experiente. Esta disparidade sugere que o Espanhol pode possuir uma pequena vantagem em calma e experiência em jogos decisivos, crucial em encontros equilibrados. Enquanto o Girona pode trazer o ímpeto da juventude, a maturidade do Espanhol pode ser um fator decisivo na gestão do resultado, sobretudo se a pressão subir. Analisando as avaliações dos jogadores, a superioridade individual do Espanhol torna-se evidente. Em todos os setores, da defesa ao ataque, incluindo o guarda-redes e o meio-campo, os jogadores do Espanhol apresentam consistentemente avaliações de desempenho médias mais elevadas do que os do Girona. O seu guarda-redes, notavelmente, destaca-se com uma avaliação significativamente superior, um fator decisivo. Isto não é apenas um número, é um testemunho do brilho individual consistente e da força coletiva do Espanhol, oferecendo um claro indicador da diferença de qualidade entre estas duas equipas esta época. Para aqueles que apostam no desempenho dos jogadores, o Espanhol certamente se destaca. Olhando para os destaques individuais, Edu Expósito, do Espanhol, é um autêntico maestro, com 2 assistências e 3 passes-chave por jogo.
Per Mila, apesar de uma possível rotação, é o melhor marcador com 3 golos, enquanto Carlos Romero já foi eleito melhor em campo. Para o Girona, Azzedine Ounahi é a sua estrela, liderando em golos e passes decisivos, e também já foi distinguido individualmente. Viktor Tsigankov e Bryan Gil são também importantes assistentes. Mas aqui está o potencial calcanhar de Aquiles. O estado de dúvida de Tsigankov é uma grande preocupação, ameaçando apagar grande parte da já frágil criatividade do Girona. Esta disponibilidade de jogadores pode mudar drasticamente o rumo da partida. Agora, para um mercado de apostas específico, cartões e faltas. Atenção a POL Lozano, do Espanhol, conhecido por cometer muitas faltas por jogo. Do lado do Girona, Azzedine Ounahi e Axel Witsel também demonstram propensão a cometer faltas. O que salta à vista é o registro disciplinar preocupante do Girona. Já viram 3 cartões vermelhos esta época, com o guarda-redes Gazzaniga e o defesa Vítor Reis a serem expulsos. Isto indica um problema disciplinar mais sério sob pressão. Para quem acompanha os mercados de cartões, focar nos jogadores do Girona ou monitorizar a do Esposito e Fernando Calher do Espanhol, que cada um tem 2 cartões amarelos, pode descobrir valor interessante. Vamos esmiuçar os momentos dos golos, uma mina de ouro para as apostas em direto. O Girona tem mostrado um hábito curioso. Costumam marcar cedo, com um golo nos primeiros 10 minutos e outro nos 10 minutos seguintes. No entanto, este fulgor inicial muitas vezes cede lugar à vulnerabilidade, pois sofrem muitos golos durante a primeira parte, especialmente entre os 20 e os 50 minutos. É um padrão de começar bem, mas com dificuldades em manter a concentração. O Espanhol, por outro lado, exibe uma distribuição de golos mais consistente, com uma clara tendência para marcar 2 golos nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar. Que emoção no final! Curiosamente, o próprio Espanhol é mais vulnerável a sofrer golos perto da hora de jogo, entre os 60 e os 70 minutos. Esta janela específica pode oferecer uma excelente oportunidade para um golo, tornando as apostas em direto nos momentos dos golos particularmente fascinantes. Finalmente, vamos falar do total de golos, um mercado de apostas central. Ambas as equipas mostram uma tendência avassaladora para os jogos terem mais de 1,5 golos. De facto, todos os jogos do Girona e do Espanhol esta época tiveram pelo menos 2 golos. Quando analisamos o mercado de mais de 2,5 golos, 2/3 dos jogos do Espanhol atingiram essa marca, enquanto metade dos jogos do Girona também ultrapassaram. Este é um claro indicador de que um jogo com muitos golos não é só possível, mas muito provável. Ainda mais intrigante, para mais de 3,5 golos, metade dos jogos de ambas as equipas atingiram este patamar. Assim, apesar da baixa pontuação individual do Girona, os dados combinados apontam fortemente para um jogo emocionante e potencialmente recheado de golos, desafiando a sabedoria convencional para as linhas de total de golos.